convidado desta semana do Por Outro Lado tem 36 anos, só começou a publicar há 5 anos e já tem uma obra que foi um cabo dos trabalhos para eu trazer isto tudo e mesmo assim não trouxe tudo. Boa noite, Gonçalo M. Tavares. M é o quê? O que é o M? M é de Manuel. Não tem nenhum mistério. Não, há um filme famoso, M de Matou, não é? Mas não é. Não é o caso. Não é. Gonçalo, como é que uma pessoa começa a publicar só aos 31 anos, mas já havia muito trabalho antes? Tinha escrito muita coisa? Tinha muita coisa na gaveta? Porque de repente, até é um bocado embirrante esta história. Sai muito do ritmo normal e do que normalmente acontece. Mas foi isso, eu comecei a escrever desde os 20. Quer dizer, escrevia antes como toda a gente, mas com Escrevia o quê? Poesia, no princípio? No princípio era a poesia? Não necessariamente. Lia e escrevia. Acho que foi... houve uma série de anos que eu acho que a descrição melhor é ler/escrever. Ler/escrever. E, portanto, comecei a escrever com alguma intensidade e com alguma disciplina a partir dos 20. Já falei disso, portanto, era uma disciplina mesmo auto-militar, quase. Como é que era isso? Deitava muito cedo e normalmente 5h30, 6 acordava, às 7 normalmente estava a ler e a escrever. E fiz isto durante... É quase inacreditável agora pensando nisso, porque, por exemplo, nos últimos anos já não tem acontecido isso. E quando olho para trás é estranho, mas escrevi realmente, tive esta disciplina durante talvez 11, 12 anos. E quase que são raras as manhãs, nestes 11, 12 anos, provavelmente quase que são, não digo contadas pelos dedos, mas não são muitas as manhãs que falhava, digamos. E foi uma disciplina muito, muito importante a todos os níveis. A nível também inicialmente um certo espírito de sacrifício, porque quando uma pessoa se senta é muito estranho. Eu agora sinto isso muito e cada vez mais. O ato de uma pessoa se sentar é quase um absurdo, porque estão a acontecer uma série de coisas à nossa volta e nós vamos para uma cadeira, não é? Está o mundo todo à volta e nós sentamos numa cadeira. E é como se não estivesse nada à volta nessa altura? Não, o exterior continua a arrombar e nós a arrombarmos o exterior, mas é estranho porque é um ato mesmo de uma certa violência e fazer isto durante 11, 12 anos... Antes de começar, de facto, a publicar? Sim, normalmente às 11 horas, 10h30, estava terminado. Portanto, eram 3, 4 horas. E depois havia o resto da vida, não é? Depois havia o resto da vida, felizmente havia muito tempo ainda, porque uma coisa de levantar-se cedo, uma coisa absolutamente fascinante é a ideia do dia, não é? O dia muda, às vezes parece um dia e meio, que é ótimo. Já não sei quem é que dizia que gostava de fazer sesta porque assim tinha 2 dias. 2 dias, dividia a meio. Foi assim que quer dizer, como é que conseguiu depois, aos 31 anos, começar a publicar? Há uma coisa que é curiosa. Antes de começar a publicar já tinha prémios, já tinha bolsas, como é que é? Bom, eu julgo que em 1 ano e meio antes de publicar o primeiro livro saiu em dezembro de 2001, portanto há 4 anos e meio. E cerca de 1 ano antes tive uma bolsa de criação literária. Portanto, candidatou-se fazendo um projeto... Eu até aos talvez 29, 30, tive completamente embrenhado, achava que era quer dizer, nem sequer pensava no ato de sair cá para fora, porque de publicar, porque estava totalmente embrenhado naquilo. E, portanto, depois, naturalmente, para aí 1 ano antes de publicar, então é que comecei a mandar. Mandar para? Mandar para as editoras. E, portanto, quase todos esses livros, tirando uma outra exceção, estavam escritos, incluindo os últimos que saíram, estavam escritos já antes de sair o primeiro livro. Porquê é que não enviava?
e aliás há ainda outros para sair. Desse tempo? Desse tempo. Mas agora escreve. Sim, mas menos. E já não é com esse regime militar, disciplina. Agora não. E agora não tanto. Mudou um bocado. E eu sinto que é um ciclo diferente e foi quase um instintivo, não foi muito pensado o ato de não querer publicar, mas acho que foi agora, vindo a posteriori, foi muito sensato, porque realmente depois de publicar as coisas mudam e há um outro tipo de som à volta e há um conjunto de, às vezes, solicitações. Eu acho que sou muito bom a dizer não, mas apesar disso às vezes é difícil realmente solicitações, dizer. que é isso? Não de ir a algum sítio falar, etc. Isso a certa altura começa a aparecer, parece uma chuva intensa e eu aqueles 12 anos consegui escrever com alguma intensidade e tal, porque fui dizendo não a uma série de coisas, digamos, aí não a coisas não literárias. Agora estou-me a treinar e acho que vou-me defendendo razoavelmente bem, a dizer não a coisas à volta da literatura, mas que não são o essencial, que tem a ver com ler e escrever, e eu tento defender um bocado, mas nem sempre é possível a defesa completa. O Gonçalo, entretanto digo eu, porque se começou a escrever aos 20 anos, tirou o curso de Filosofia? Não, o meu percurso académico é muito estranho, heterodoxo. Eu aos 18 anos, lembro perfeitamente, a minha grande dúvida, a minha grande hesitação era entre ir jogar futebol, ser futebolista, ou ir para matemática pura. Eu vivi em Aveiro até aos 18 anos e era a grande hesitação. Lá na Universidade de Aveiro havia um curso de matemática pura, isto é, nada aplicável, e portanto basicamente iria viver no meio de números, que é uma coisa que sempre me fascinou, e no meu percurso sempre as pessoas viam como tinha uma certa intuição para a matemática, as pessoas queriam então puxar as investigações geométricas vêm daí? Não. Eu acho que há muito, para além das investigações geométricas, que é um livrinho que é quase clandestino, porque circula muito pouco nas livrarias. É um livro que eu acho interessante e é engraçado que é clandestino e vai fazendo, o percurso dos livros é engraçado e vai encalhando, por exemplo, em alguns sítios de pessoas ligadas à dança, pessoas ligadas ao teatro que pegam e às artes plásticas que pegam nele, por exemplo. E como noutros, e fazem alguma coisa com isso. Mas estava a dizer que o meu percurso, eu acho que esta questão da matemática, da lógica, está em muitos livros, está, por exemplo, no seu Valéry. O seu Valéry acho que tem muito de lógica, não é? Acho que é uma mistura. A filosofia depois é uma... Depois tem a filosofia, por exemplo, eu acho que uma coisa que me marcou muito foi a leitura da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que é uma escrita, eu lembro-me bem dos anos que eu lia Santo Agostinho antes de dormir, e é interessante que aquela escrita também é uma escrita muito clássica, lógica. Se acontecer isto, então tal; se não acontecer, então tal. Ou seja, isso é uma das partes que me influenciou. Depois há tudo o resto que me influenciou, que tem a ver com as leituras que são muitas leituras, são muitas leituras, mesmo antes de ter ido para o curso de Filosofia. Sim, mas eu não passei pelo curso de Filosofia. Não. Todo o percurso... Isso é um erro meu? Não, o percurso foi assim. A minha decisão não foi ir para a matemática. Nem para o futebol. Nem para o futebol, mas escolhi e tirei o curso na Faculdade de Motricidade Humana, ligado, porque na altura praticava desporto com grande entusiasmo mesmo. Depois tirei um mestrado em pintura pintura, enquanto estudante fiquei... Em pintura como? Tirei na Universidade Nova de Lisboa, fiz uma tese... Sobre? Um pouco sobre o percurso do corpo na pintura, uma tese com o Sr. João Mário Grilo. Esse mestrado na Universidade Nova de Lisboa foi muito importante, foi um passo engraçado. Cruzei-me com
com professores, por exemplo, o José Bragança de Miranda, que é um professor que me marcou bastante, e depois fiz o percurso de doutoramento na parte da epistemologia. Por isso e, é que portanto, eu pensava que é um era... percurso, pois, aí... Porque é essa a disciplina que continua a ensinar na Faculdade de Motricidade Humana. Epistemologia, sim, sim. Há Agora muitas explico o que é epistemologia também. É um pouco filosofia das ciências, um pouco isso. Felizmente tenho espaço para tentar provocar um pouco os alunos. Normalmente o que eu faço é dar um conjunto de textos e imagens por semana, por tema, e pedir que eles respondam. Ou seja, um pouco como se eu enviasse uma carta e peço uma carta de resposta. E o que eu digo é que não é bem educado quando nós escrevemos uma carta dizermos ao outro como é que ele deve responder. E, portanto, eu não digo como é que eles devem responder. Eles respondem com textos mais académicos ou mais científicos, com textos mais literários, com imagens, com fotografias, com objetos. O meu gabinete, a certa altura, porque depois cada um... houve uma altura que eu tinha cerca de 200 alunos. 200 no mesmo... Não, em turmas diferentes. Sim. E, portanto, cada um fazia o seu trabalho. E, a certa altura, eu tinha o gabinete quase a estourar e com objetos que iam aumentando de dimensão. E portanto, há essa... É engraçado que ali há alunos muito diferentes e, por exemplo, há alunos extraordinários que são entre outros, de educação especial e reabilitação, portanto, de futuros professores, de futuros orientadores, professores, de pessoas com deficiência. E, por exemplo, das coisas mais extraordinárias são algumas aulas com esses alunos, porque são alunos com uma sensibilidade fora de comum e portanto, eu acho que a parte de dar aulas é uma coisa que é interessante, porque sinto, particularmente com algumas aulas, que recebo coisas. Não é? Isso é uma coisa que eu costumo dizer e é quase um clichê, portanto eu vou pedir para explicar isso melhor. O que é que uma pessoa recebe efetivamente, sobretudo numa altura em que se diz que os alunos são todos péssimos, que isto é tudo muito mau, que estamos muito mal, que é uma grande crise, que é o desastre, que os jovens não leem, etc. Não, etc. O que eu também, há de alunos que eu não recebo absolutamente nada. O que eu recebo não é uma coisa, digamos, intelectual ou teórica. É o que eu recebo, por exemplo, desses futuros professores. Recebi há 2 anos, há 3, por exemplo, com turmas muito boas. É uma generosidade, uma capacidade para estar atento às diferenças dos outros, uma disponibilidade para abdicar do seu tempo. Portanto, são coisas muito já pouco... está lá, ainda estão, ainda são estudantes e já estão... Logo a escolha, o que é interessante, pronto, estamos só centrados aí, mas o que é interessante é que logo a escolha, realmente, quando alguém escolhe ir trabalhar com pessoas com deficiência, são logo pessoas que têm uma disponibilidade, por vezes, não exatamente igual à nossa e, portanto, há ali eu assisti a algumas aulas práticas de outras cadeiras e tentei participar e realmente são experiências absolutamente... Nessa área do trabalho com deficientes. E uma das coisas interessantes na Faculdade de Motricidade Humana é que às vezes se cruzam aqueles atletas musculados, por exemplo, com 3 ou 4 alunos, ou 3 ou 4 alunos que vão lá ter aulas específicas que têm, por exemplo, a deficiência trissomia 21, por exemplo. E esse cruzamento é das coisas mais comoventes que eu já vi. E permite ao professor aprender, não é? Receber. Pois, aprender, mas não é aprender alunos, em termos sim. de aquela coisa é receber uma espécie de disponibilidade. O Gonçalo eu fiquei surpreendida porque nasceu em Angola. Nasceu em Angola em 1970. Sim. E veio para Portugal quando? O meu pai era engenheiro e fez a carreira militar e, portanto, houve uma altura que foi para Angola durante 4 anos, 4, 5 anos, e teve a construir uma ponte. Depois parece que a ponte, infelizmente, nunca foi utilizada.
Mas ainda existe? Ou não? Não tenho a certeza. Mas, não com tenho a tantos certeza. anos de guerra, não é? E, portanto, foi nesse período de 4 anos em que os meus pais estiveram lá que eu nasci. Depois fomos, portanto, vim com cerca de 2 anos e vivi até aos 18 anos em Aveiro, que é uma terra muito pacata, muito simpática. Sim. E que tem ovos moles. Continua a ir lá a Aveiro ou não? Sim, Tem lá os pais? Sim, vou todos os meses. E é uma sair de Lisboa, eu adoro Lisboa, gosto imenso de Lisboa. Andar por Lisboa, Lisboa é uma cidade. Já me aconteceu estar em Veneza, e venezianos dizerem que Lisboa é uma cidade extraordinária, que é estranho, não é? Mas é realmente uma cidade muito bonita. Quem vive cá e quem tem um certo stress não sente isso. Mas sair de Lisboa para um fim de semana por mês e ir para Aveiro é também descarregar baterias, ótimo. Nesse percurso até aos 18 anos em Aveiro é que iniciou esse gosto pela leitura, pela escrita, não? Porque isso não aparece, não aparece de repente aos 20 anos. Aos 20 anos começa sistematicamente a escrever, sim. mas antes disso... Sim, sempre li. E como é que foi isso? Como é que começou a ler? Porque há tantas questões hoje à volta disso, não é? Tanta discussão sobre como é que se aprende a gostar de ler. Eu acho que é um percurso muito individual, eu cada vez sinto mais isso. Quer dizer, é evidente que pode haver influência dos professores com quem nos cruzamos, mas, pelo menos no meu caso, houve alguns bons professores, mas o que eu senti muito foi um percurso individual, ou seja, a ideia de que ninguém pode... Há coisas que ninguém pode fazer por nós e, por exemplo, o nosso percurso de leituras é algo que ninguém... Se alguém nos impuser um percurso de leituras, quer dizer, o percurso não vai ser feito, vai ser vamos entrar por atalhos, etc. E, portanto, temos de ser nós próprios, ou nós próprios temos vontade, e essa vontade é uma vontade grande, ou nada acontece. Agora, é evidente que há catalisadores engraçados. Por exemplo, o que é que aconteceu consigo? Eu não sinto nenhum catalisador estranho. Não, sempre fui disciplinado, nada arrumado, nada organizado, mas disciplinado. Mas quer dizer, a minha infância foi muito na rua, a jogar futebol, à porrada com colegas. Não ficava em casa a ler os Lusíadas? Não, fui lendo, era sempre, por exemplo, quando jogava futebol era sempre um objeto estranho ali no meio, porque lia, levava livros para estágios, para essas coisas. Mas jogava futebol mesmo a sério, não era só na rua? Para estágios era o quê? Exato, joguei mesmo federado e tal. Só futebol ou houve mais desportos? Só futebol. Inicialmente também joguei basquetebol. Mas quer dizer, esse percurso foi um percurso muito cruzado com o corpo, com a vivência do corpo. E eu costumo dizer, um bocado a brincar, que senti primeiro dores no metatarso do que na metafísica. E isso foi muito bom, porque tendo um grande prazer e tendo uma grande vontade dirigida, por exemplo, para a leitura, quer seja da literatura ou filosofia, eu senti perfeitamente por causa dessas experiências iniciais, quando uma pessoa apanha um pontapé na perna, sente dor, sentir esta coisa básica da dor física foi uma coisa muito importante, porque percebi que a literatura, a filosofia pode ser muito importante, mas é irrelevante ao pé da dor física, por exemplo. Nós podemos estar a ler um livro mais fantástico, mas se tivermos uma dor pequenina no dedo mínimo do pé, essa dor vai nos vencer e vai esmagar o livro, não é? E isso foi muito importante, que tem a ver com perceber a dor física, perceber não verbalmente, mas perceber. A certa altura percebi tão bem que fugi do futebol, porque pensava qual é o sentido de eu me pôr num sítio em que eu estou a disponibilizar-me para ter várias vezes dor física. Mas não tinha prazer no facto de jogar e de fazer desporto? Mas há, nesses esportes de contacto, uma pessoa, de certa maneira, está-se a disponibilizar para poder sentir dor física, e quer dizer, de certa maneira,
A certa altura isso cansa, não é? Deixou completamente o futebol? Sim, eu acho que infelizmente deve-se ver pela, pela figura anexa que deixei Deixou agora mesmo jogar. e não faz desporto nenhum? Não faço há algum tempo, que é terrível, mas quero voltar. Agora tem um desporto que é andar atrás das crianças, não é? Porque são 3 crianças, presumo que correm e exigem também muita... É uma grande intensidade. Muito esforço físico, não é? É uma grande intensidade, é. E 3 crianças pequenas. As crianças pequenas também nos fazem, têm um bocado esse efeito da coisa física, não é? De sentir... sim, há ali muito... há uma anulação completa da literatura. Então, até uma certa idade, nós vemos que tudo é contacto físico, tudo é dor, tudo é ausência de dor, tudo é prazer ou ausência de prazer, e tudo é segurança ou ausência de segurança, tudo é medo ou ausência de medo. E, portanto, a literatura é perfeitamente secundária, e isso para mim também é muito claro, sendo alguém que canaliza a sua principal energia para a literatura. Para mim é muito claro a quantidade de coisas enorme, a quantidade de coisas mais importantes que existem mais importantes que a literatura, e se calhar essas várias coisas mais importantes que a literatura podem se reduzir, podem eventualmente condensar-se na ideia de sofrimento, ou seja, o que claramente o sofrimento, a tentativa de evitar o sofrimento, acho que é de tal forma central depois de nós nascermos e depois de vermos pessoas a nascerem ao nosso lado, que o resto é evidente que é absolutamente secundário, e existe alguém que é completamente obcecado tem uma certa obsessão pela literatura. Essa obsessão pela literatura aparece aqui, isto é, nos seus livros. Provavelmente mais até, não sei, há um aqui que é um dos meus preferidos, já lhe disse isto há bocadinho, que é a Biblioteca. Que é um livro feito, não é sobre, porque eles não estão aqui, são os autores, não é? São os escritores, os filósofos. É um ponto... É o quê? A metodologia que originou esse livro é muito simples. Eu, a certa altura, um pouco aleatoriamente, ia passando pelas minhas estantes e alguns autores que eu tinha lido, pus o nome. E, portanto, depois o que eu fiz foi escrever a partir de um nome que é também a partir de um conjunto de leituras ligadas a esse nome. Portanto, o ponto de partida é uma espécie de memória mais ou menos ofuscada. De memória do que essas pessoas escreveram e não do que essas pessoas foram, não é? Sim, sim. A minha ideia sobre literatura é que, quer dizer, o que é significativo são realmente os livros. Não tenho muita curiosidade pelas biografias, e é evidente que as biografias permitem interpretar e perceber algumas coisas que vão acontecendo, mas, quer dizer, não me revejo em algumas correntes que quase que veem página a página cada livro e tentam depois comparar com a biografia do autor, e o autor aos 7 anos não comeu um gelado, ou a mãe não lhe deu, portanto aqui utilizou este adjetivo, ou seja, isto é evidente que é uma caricatura, mas pode haver um exagero que leva a isso, e portanto a ideia aqui foi este era o ponto de partida, as obras dos autores, e depois o texto seguia o seu percurso. E é engraçado gostar deste livro, porque acontece muito com os meus livros, porque são livros muito diferentes. Quer dizer, alguns têm uma certa ligação e por isso... Sim, há alguns que são uma série, não é? Estão agrupados. Sim. Mas, para além dessas séries, há... Temos os senhores, o Sr. Preste, o Sr. Valéry, o Sr. Calvin, e esse tem uma certa ligação, mas há Krause. depois coisas que são muito diferentes, completamente diferentes. E acontece muito, se calhar não acontece, por exemplo, com um autor que escreva muito próximo, os livros sejam muito próximos, acontece muito haver pessoas que gostam particularmente de um livro mais, de outro não se sentem tão próximos, acontece isso, e portanto é interessante porque
e depois uns dizem, o livro que eu gosto mais é este, e depois outros dizem outro livro completamente diferente. Isso é muito, para mim é muito agradável, porque é a sensação de que não se tem um livro único, não é? Sim. Que não há um que é o preferido, Que não há isso? um. Pois, que há um que é bom e o resto... Para algumas pessoas conquista mais, mas não é uma opinião que seja consenso. E o próprio escritor, neste caso o Gonçalo, tem algum livro preferido? Entre os seus? Isto é um bocado como comparar animais, quer dizer, eu acho que isso são animais diferentes, é como ter uma girafa e um elefante e um tigre, quer dizer, e não faz muito sentido eu perguntar, a girafa é melhor animal que um tigre? Isto não faz sentido, um tigre tem determinadas características, a girafa tem outras. Aqui, de certa maneira, são diferentes animais, não, eu comparar, dizer que gosto mais de um ou mais do outro, é apenas pode apenas ser um gosto apenas instintivo, de empatia, e portanto o Jerusalém foi o mais falado, porque ganhou Jerusalém ganhou imensos prémios, ganhou logo os grandes prémios, o prémio Ler Milênio BCP logo em 2004 e depois o prémio José Saramago do Círculo de Leitores, só para falar dos mais importantes, porque se calhar até recebeu mais. Mas quer dizer, aqui o facto, os prémios têm uma importância relativa, a única coisa que importa são os livros que ficam. É evidente que é muito agradável receber prémios, mas os livros é que ficam e os livros é que fazem o seu percurso, e daqui a 15 anos, 20 anos não interessa nada se o livro ganha um prémio ou não, interessa estar ali o livro e as pessoas começam a ler da primeira linha até à última linha, e interessa se o livro resiste ou não ao tempo. Mas quer dizer, é muito difícil, o Seu Valéry, depois há A Máquina de Joseph Faucer e Um Homem, Klaus Klump, que são os outros romances, que acho que são completamente diferentes do Jerusalém, mas acho que são, digamos, há pessoas que gostam, por exemplo, mais do Klaus Klump, o Biblioteca também, há pessoas que gostam da poesia, outras que não, enfim, não... O que é curioso é que está a dizer que os livros são muito diferentes uns dos outros, e há autores que escrevem sempre o mesmo livro, num sentido de que o essencial está sempre. Pois. Pode dizer isso em relação aos seus livros? É evidente que provavelmente há coisas comuns a todos os livros. Aliás, eu acho que há coisas comuns a todos os livros de todos os escritores, desde Homero até hoje. Quer dizer, há sempre coisas comuns. Coisas comuns a todos os livros, a todos os livros, escritores. todos os autores, e também nos meus livros. Agora, o que eu sinto é que diferentes disposições, eu acho que começa por isso quase, diferentes instintos, diferentes desconfortos provocam em mim diferentes tipos de escrita, e portanto, por exemplo, os livros pretos nascem claramente nunca de uma ideia, que é muito estranho, porque os livros falam há quem fale disso, de serem livros de ideias, mas quer dizer, nunca partem de uma ideia, partem de um desconforto, o Jerusalém, Um Homem, Klaus Klump, partem de eu estar, eu não diria irritado, mas há qualquer coisa que não está no seu sítio. E depois, como é que isso começa? Os romances, o que é estranho, por exemplo, o romance do Jerusalém tem uma estrutura, se calhar, quase circular. Mas o que é estranho é que eu escrevo sem ter qualquer estrutura, qualquer plano. Sem ter plano, sem saber quais são os personagens. Então tem o desconforto, mas tem uma ideia, sabe quem são os personagens? Não, começo a escrever. O meu método de escrita é sentar-me e começar a escrever. E normalmente é interessante que as primeiras, quando eu estou a começar, quando eu não sei o que é que vai sair, porque eu não sei, quando me sento não sei o que é que vou escrever. E no início, portanto, normalmente as primeiras páginas é quase como se estivesse a aquecer, à procura. E a certa altura há um caminho qualquer que é depois desenvolvido, e acontece muitas vezes que as primeiras páginas saem completamente, eu corto porque não tem nada a ver. E depois é evidente que quando eu começo numa determinada linha, num determinado ritmo, depois, nos dias a seguir, já sinto que há ali um percurso que tem que ser continuado, mas a começar é quase sempre a começar do zero, nunca tenho... É quase uma coisa desportiva, não? É como o esforço físico, não é? Isto a certa altura tem o aquecimento, não é? Mas se não tiver endurance também não vai lá, não é?
Sim, há uma palavra que eu gosto que é a ideia de forma. Por exemplo, eu sinto muito quando é que estou em forma e quando é que não estou em forma. Por exemplo, quando eu estou em forma, 3 ou 4 horas, as coisas correm bem. E sinto que há outros dias que não estou em forma. E, portanto, o que é em forma? Eu acho que é muito uma questão também física, essencialmente. E, por exemplo, algo que eu acho que podia ser estudada com algum cuidado é perceber o que é que está a acontecer à literatura, se há alguma alteração na literatura, na utilização no limite de um substantivo ou de um adjetivo, porque nós temos passado de uma escrita com este gesto, para uma escrita com estes gestos. E o que é que acha sobre isso? O que eu acho é que há claramente um movimento diferente, tem causas, tem consequências diferentes. É estranho, quer dizer, é difícil eu escrever a mesma coisa assim e assim, porque eu estou a fazer movimentos diferentes. Há um filósofo simpático, é o Wittgenstein, que brinca muito com isso. Ele diz, quando eu quero pensar outra coisa, outra teoria, coloco-me numa outra posição. Ou quando quero mudar de ideia, mudo de movimento. O Balzac, por exemplo, tem textos fabulosos sobre o andar e o pensar, e, portanto, como ele ia alterando não o pensamento, mas a sua forma de andar para alterar o pensamento. E, portanto, é evidente que há uma ligação, é interessante. Por isso o Gonçalo disse, quando me sento... A cadeira, por exemplo, é muito importante. Não pode ser uma cadeira qualquer? Não pode ser, por exemplo, uma cadeira confortável. Escrever numa cadeira confortável é o fim do mundo, não é? Tem que ser desconfortável? Também não pode ser desconfortável, tem que ser ligeiramente confortável e ligeiramente desconfortável. Porque se for confortável, adormecemos. Se for desconfortável, ao limite, aquilo irrita-nos corporalmente e temos de sair. Mas quer dizer, há ali um intermédio em que nós quase instintivamente temos que nos mexer para encontrar a melhor posição para continuar a escrever. É uma coisa é um ato muito físico, claramente, e, por exemplo, há a sensação de cansaço depois de estar a escrever 3 horas, é uma sensação nada mental, nada teórica. Mas ao mesmo tempo há uma sensação de alívio, de conquista do dia extraordinária. Mas isso, conquista do dia, portanto, quer tenha chegado ao fim de um livro, quer não, isto é, quando é que descobre, quando é que percebe que o livro acabou? Eu normalmente, há pessoas que funcionam, cada escritor funciona de forma muito diferente. Eu funciono muito por um impulso. E esse impulso leva-me a escrever rapidamente. Quando estou em forma, escrevo rapidamente, é engraçado. Quanto mais rápido escrevo, melhor as coisas saem. Portanto, quando a coisa começa a ser lento, quando começa a arrastar, é sinal que eu estou quase a tomar consciência do que está a acontecer e as coisas não resultam tão bem. É um pouco... Quê? Quando tem consciência do que está a acontecer, não corre bem? Sim, porque eu sinto que há 2 momentos. Há um momento em que eu escrevo sem pensar no que escrevo, sem ter a consciência do que estou a escrever. Quando estou em forma, lá está, nos dias em que estou em forma, sento-me e começo a escrever e passado 3 horas acabo. E muitas vezes nos dias de grande forma, eu só me lembro de me ter sentado de manhã, não me lembro mais nada. Isso é uma sensação que é a sensação de não controlar, uma sensação que é boa, mas que assusta também bastante. E há uma outra fase que é completamente aí controlada, racional, consciente, em que eu estou a olhar para o texto. Eu normalmente faço digamos, escrevo o livro e depois afasto-me e vou para outra, descansar ou fazer, às vezes, por exemplo, quando termino um romance ou qualquer coisa, por exemplo, preciso para descontrair de escrever um senhor mais. E depois normalmente volto, passado 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é que volto ao objeto. Então não pode publicá-lo logo? Não, e felizmente há esta margem. Digerir, não é? Sim, tirando uma outra exceção, felizmente há esta margem que me permite eu olhar para o livro e olhar já com uma distância crítica que me faz cortar. As alterações são sobretudo cortar? Cortar. A segunda parte é cortar. Eu costumo citar uma frase do Padre António Vieira que é muito interessante, porque ele escreve uma carta longuíssima a um amigo e termina dizendo: peço desculpa por esta carta ir tão longa, mas não tive tempo de a fazer mais curta. E é interessante que realmente o tempo que demora
eu escrevo aquele primeiro impulso é muito rápido e depois o tempo que demora a cortar é muito maior, o tempo que demora a tornar mais curto é muito maior. Por exemplo, A Máquina de Joseph Falser, se não me engano, saiu com 160 páginas e tinha mais 70 páginas. Eu lembro que cortei-se para aí 70 páginas. Uma coisa E o que é que se e corta? só é possível... Aquilo que se corta é mesmo desnecessário? Está lá mesmo a mais, é o quê? É sempre uma opção pessoal, quer dizer, que às vezes é complicado. Por exemplo, quando são contos, eliminar um conto significa, enquanto eliminar partes de romance, o romance está lá, a mesma, foram partes que saíram. Eliminar um conto, em princípio, é mandá-lo para o buraco negro, não é? E, portanto, nós podemos sempre pensar, será que o meu critério é sensato, não é? E, portanto, há aí uma... Em relação, por exemplo, à Máquina de Joseph Falser, eu lembro perfeitamente das 70 páginas que eu cortei. Eram 70 páginas, ainda para mais, que eu gostava particularmente e que gosto particularmente, que acho que têm qualidade. Estão guardadas. Não, mas é interessante porque... Mas guarda o original, pois, que isso é possível agora com o computador, que era uma versão... Sim. O guardo, mas é engraçado porque isso é um bom exemplo, porque o facto de uma coisa nós acharmos que tem alguma qualidade não implica que ela seja publicada, por exemplo, juntamente. Porque o que eu sentia é que prejudicava o romance e, portanto, é uma coisa estranha, orgânica e uma pessoa nunca sabe se teve razão ou não, pode não ter tido, não é? Que é estranho. Acaba de sair, enfim, é a frase certa, um novo livro chamado Água, Cão, Cavalo, Cabeça, que é um livro de textos, não são contos, são pequenos textos. Como é que se pode chamar? É um livro de quê? Não são crónicas? As classificações são sempre difíceis e por isso eu às vezes classifico um pouco os livros que eu vou escrevendo porque é muito difícil às vezes os livros entrarem na classificação base, conto, etc. Aí são talvez pequenos contos, pequenos textos, não sei, mas são textos... Posso dizer, eu achei muito agressivos, muito mais violentos do que era costume. Sim, eu não, sim. Sendo eu uma leitora... Mas acho que sim, acho que é uma boa, coisa assim. É uma boa leitura. É uma boa leitura. Mas não é, quando utiliza o antes, eu não sei se esse livro foi escrito antes de Jerusalém ou antes de Valéry ou depois, não sei, acho que isso não é muito importante. Está a sair nesta data e, portanto, às vezes não é essa coisa do antes, era este tom ou tal. Mas eu acho que é um livro um bocado depressivo, talvez. Acho que talvez fosse a palavra que eu... Mas isso corresponde a um estado depressivo do próprio Gonçalo? Não corresponde hoje. Correspondeu, no momento, é? Sim, claramente. Depressivo, mas... Criativo. Sim, mas... Uma espécie de náusea, acho que a palavra é sensação de náusea. Há aqui uma frase que eu sublinhei marcando, que é uma frase de um poeta sueco, um poeta nórdico. Existe este poeta, que eu não conheço, Bo Karpman, Existe. Que diz, não busques na erva muda, busca a erva muda. Mas o Gonçalo escreveu estes 2 versos e eu assinalei-os com o meu lápis encontrador de belezas. O que é o lápis encontrador de belezas? Isso é que me chamou a atenção. Não sei se não sou eu que escrevo, é o narrador que escreve isso. Sim. Não é? Mas o Gonçalo tem um lápis encontrador de belezas. Porque às vezes há essa... Sim. Continua a haver a ficção já se faz há milénios e continua às vezes a haver a coisa de anexar mas passando para mim, eu leio com um lápis na mão, que é muito estranho e leva a comportamentos completamente bizarros, como por exemplo, se eu tenho um livro e não tenho um lápis, não consigo ler, é muito estranho e ando à procura. E tem que ser lápis ou pode ser uma caneta? Não, lápis. E às vezes ando à procura em quiosques, não sei o quê. E quando, se por acaso no limite não tenho mesmo lápis, se leio é com a sensação de estar com uma leitura distraída, não é? E é engraçado, por exemplo, o meu filho mais novo, como me vê a ler de lápis, desgraçadamente,
depois pensa que realmente se lê de lápis e então os meus livros, ele começa a ler os livros com lápis. Começam a ter umas anotações diferentes das não suas. Sublinha não assinala com a Sim, mesma, com 2 anos não com a mesma consegue. metodologia que eu, não é? Sim. Mas isso traz uma nova maneira de sublinhar, que digamos. normalmente Sim. são assim uns sublinhares. Não, mas o ato de ler com lápis é engraçado que para já, eu sinto isto, há pessoas, por exemplo, que não conseguem, e dizem que não conseguem fazer um risco no livro, mas eu sinto que é uma espécie de respeito, de estar, eu sinto isso pessoalmente, de estar atento, ou seja, quando eu abro um livro qualquer, eu digo, eu vou estar atento, não te vou ler descuidadamente, estou armado, não é? Estou armado. E, portanto, eu acho que eu pelo menos vejo isso uma tentativa de entrega à leitura. E eu acho que isso é muito importante, quer dizer, saindo do meu caso. E faz comentários ou faz só sublinhados? Às vezes faço sublinhados, às vezes comentários. Isso implica que cada livro só pode ser de uma pessoa? Pois, implica coisas, por exemplo, se uma pessoa perde um livro, eu lembro que uma vez perdi A Gaia Ciência, do Nietzsche, e por exemplo, o ato de perder um livro que eu já li, portanto, está arriscado, aquilo eu não posso ir à livraria e comprar, dê-me outro, porque já não é o mesmo, e portanto é estranho, é uma leitura que deixa muito rastro. Eu às vezes risco, e é muito uma coisa quase nada, digamos, pensada, às vezes eu risco assim, e portanto às vezes nem é palavras, são coisas, são exclamações com lápis, não é? Ou uma espécie de sinalética emocional. E depois reconhece, quando vai pegar no livro outra vez, o que é que eu senti quando li isto, o que é muito interessante é ver o que é que eu queria dizer com isto? De certa maneira, isto permite, é engraçado, quando uma pessoa volta ao livro, eu normalmente não releio os livros, até agora não tenho relido, gosto de ler, e não estou ainda no ato de reler, mas às vezes passo uma vista de olhos, e é interessante ver realmente, eu provavelmente vou poder fazer um percurso de leitura, por exemplo, com as cartas a Lucília de Séneca, isso para mim é um livro muito marcante a todos os níveis, muito a nível de pessoal também. E é interessante que agora quando eu abro o livro vejo coisas sublinhadas, eu li talvez com 18 anos, talvez, não sei exatamente 18, 19, e eu vejo coisas sublinhadas que não sublinharia hoje, vejo coisas não sublinhadas que claramente são agora o meu olhar. E isto é interessante, há uma expressão às vezes encarada religiosamente que eu acho que é muito bonita, que é eu modifiquei-me tanto que não te reconheci, que eu acho que é muito bonito. E realmente... Nesse caso não... o que eu sinto às vezes quando, por exemplo, abro as cartas a Lucília de Séneca, eu modifiquei-me tanto que não reconheço este livro, quer dizer, parece-me um outro livro completamente diferente, e isso para já é agradável, porque se nós aos 18 anos e aos 35 lemos um livro da mesma maneira, alguma coisa falhou completamente na nossa vida, e acho que... Isso também nos pode, enfim, apontar para aquilo que aconteceu com os seus livros, porque escreveu-os e só começou a publicá-los depois. Aquilo que escreveu corresponde àquilo que escreveria hoje. Quando publica este livro e diz, não sei se este livro é anterior ao Jerusalém ou não sei o quê. Pois, nem quero saber. Nem quero saber, mas aquilo que é publicado é publicado... Já depois de ter sido tratado e olhado pelo olhar de agora, Pelo olhar de agora. E, portanto, há uma série de coisas que eu fiz que eliminei, que já deitei. Há uma série de coisas que eu já não me revejo por completo e, portanto, não vou publicar, etc, etc. Há outras coisas, felizmente, para sair Felizmente, portanto, para sair há mais coisas ainda. Há bocado já disse que ainda há livros que não publicou ainda. Portanto, não sei, esta coisa, estão a sair muitos livros, depois não sei se vai haver um momento de paragem ou não, se eu vou para o outro lado ou não sei, e depois logo se vê. O que é que está a escrever agora? Agora não estou a escrever muito, não estou a escrever muito. O que é que está a fazer? Está a dar aulas, naturalmente? Sim, e estou a observar, estou a observar. Observa-se o quê? Observar o quê? Eu gosto imenso de andar. Tenho o ato de andar é quase uma pré-escrita.
é mesmo pré-escrita, não é? E tem também uma maneira de andar diferente conforme o que está a pensar, como o Balzac, ou não? Às vezes mudo o tom, às vezes mudo a rua, mas normalmente é interessante, gosto de andar pelos mesmos sítios, porque isso é que me ativa um bocadinho. Mas se me perguntam o que é que eu estou a fazer a nível de escrita neste momento, eu acho que estou a andar. Neste momento estou a andar. O facto de ter começado a publicar também também o levou a essas atividades sociais, digamos, de alguma maneira marginais à própria literatura, mas que têm a ver com literatura e que são, por exemplo, o encontro com outros escritores. Passou a conhecer pessoalmente e a estar no meio, a fazer parte do grupo dos escritores. Isso é bom, é interessante, é irrelevante? O mais importante na literatura são os livros. E é o que é a literatura. A literatura são os livros. Depois é evidente que há coisas muito importantes que têm a ver com a forma como os livros são tratados, a forma como os livros são interpretados, lidos, etc. Mas quer dizer, o cruzamento com alguns escritores é uma coisa que pode ser muito interessante, porque em princípio cruzamos com pessoas que podem ter o mesmo tipo de interesse e, portanto, felizmente já houve alguns cruzamentos mesmo muito, muito simpáticos e isso é muito agradável. Acho que é das coisas mais agradáveis é não estarmos fechados em termos de amizades, de referências, e quer dizer, e nesse aspecto, mas não vejo isto como uma espécie de associação, que uma pessoa, por ser escritor, tenha que ir almoçar com escritores ou tal. Acho que não, seria de que é que um falam? almoços. De que é que falam de literatura quando está com escritores? Mas eu não estou quer dizer, há uma ou duas pessoas com quem dou mais, mas não estou assim. Mas quer dizer, eu pessoalmente só o que me excita, digamos, é saber se há livros que eu ainda não li bons. Portanto, quando alguém está a ler um livro, eu tenho uma curiosidade enorme de saber que livro é, como é que, se eu vou no metro, se alguém está a ler um livro com a capa para baixo, eu tenho o ato completamente absurdo de quase espreitar para ver qual é a capa. Não pergunta o que é que... Não? Às vezes, no limite, quando não consigo ver a capa, mas... Não, mas não pergunta o que é que a pessoa está a achar daquele livro? Não, isso não. Normalmente porquê? Não consigo. Não tenho muita vontade para falar assim com as pessoas, mas é interessante que basta alguém entrar numa carruagem de metro, por exemplo, com um livro aqui, para eu seguir com o meu olhar o livro, pessoa. até perceber o livro ou a pessoa? O livro, e às vezes a pessoa, até perceber que livro é. Agora estamos a falar de livros. Depois há outra parte do olhar para seguir as pessoas ou não. Mas, por exemplo, da outra parte, das coisas que mais... Há pouco falei do andar. Das coisas que mais me fascina é observar as pessoas, olhar para as pessoas. E quando eu falei há pouco de andar, é andar e observar. Eu utilizei até a primeira palavra. E é das coisas mais extraordinárias que há, e acho que tem muito a ver com a literatura, o ruído da cidade. Não é? Aliás, eu creio que é no livro de poemas que há várias situações que são dentro de um café, são duas mulheres num café, dois homens num café, duas crianças, e o que está a observar é as pessoas, de facto, as pessoas e como elas... Adoro ver isso, adoro ver as pessoas. Não se acha um bocado indiscreto estar assim a observar? Eu fiquei a imaginar o Gonçalo a olhar mesmo não, é discreto. Tento não abrir muitos olhos. não, até porque eu gosto de observar andando. Às vezes paro. E é engraçado o diferente tipo de observações. Se, por exemplo, eu me sentar num sítio onde passa muito pouca gente, por exemplo, numa esplanada de praia, e que está uma pessoa que passa 2 em 2 minutos, eu consigo ver a pessoa ao longe, a chegar, e depois consigo vê-la a 10 metros, depois à minha frente, ou seja, eu consigo ver como é que ela anda, como é que a cara dela, quase que posso pensar em hipótese de vida daquela pessoa, se ela vem de uma grande tragédia, de uma grande alegria, ou se vem de uma náusea, se está... E se, por exemplo, eu estou sentado no meio da cidade com pessoas a passar por todo lado, o olhar é completamente diferente, se salta de uma pessoa para outra. E aí não começa a imaginar o que é que... Aí há uma espécie de figura coletiva, ou seja, é como se todas as pessoas
se transformassem numa figura coletiva, que é a figura da cidade, das pessoas, andar de um lado para o outro. Isso é uma coisa muito tratada em literatura, Gogol, etc. Mas é das coisas que mais me fascina, que é o movimento das pessoas na cidade, o grande movimento das pessoas na cidade. E esse movimento deixa de ser individual e o que há entre elas passa a ser uma coisa que é muito grandiosa e ao mesmo tempo assustadora, que é as pessoas que passam de um lado para o outro sem se cruzarem, ao mesmo tempo o que é espantoso é não se agredirem. A cidade acho que é uma invenção absolutamente, é a melhor invenção do homem, claramente, e é extraordinário como é que as pessoas conseguem cruzar-se de um lado para o outro, indo cada um para o seu destino, sem cortarem a cabeça uns aos outros. Acho que isso foi uma grande conquista. Mas ao mesmo tempo há outra parte, que é como é que é possível as pessoas estarem constantemente a cruzar-se, evitando tocar ao de leve na outra pessoa. Isso é uma coisa... Há um biólogo que fala muito... Houve uma certa altura que foi viver para uma zona do Canadá quase isolada e lembra-se ele que viveu numa cidade que sempre que tocavam à campainha ele ficava irritado, quem é que me vem aborrecer? E ele diz que depois de mudar para essa cidade, para esse sítio completamente isolado, quando alguém tocava a campainha, que era se calhar de mês a mês, era uma sensação de alegria absolutamente extraordinária. E é engraçado como é que o mesmo homem, não é? O mesmo bicho, estando rodeado de muitos outros bichos, ou estando completamente isolado, o mesmo ato de alguém tocar a campainha pode ter consequências completamente diferentes. E isto fascina muito, porque a cidade é o grande centro, acho eu, do homem agora. O Gonçalo, olhando para trás, viveu sempre em cidades. Sim. Embora, enfim, a Aveiro é mais pequena. É mais pequena, a partir dos 18 em Lisboa, sim. Sim, mas é na mesma uma cidade, não é uma situação sim. De isolamento. E, não tenho nenhuma apetência para o campo, é estranho. Campo. Aliás, até brinco um bocado nas costas da biblioteca, está um excerto daquelas pessoas que ficam fascinadas com uma vaca a pastar e que continua a pastar e depois continua a pastar. Quer dizer, isso não lhe interessa? Não me interessa, nunca me fascinou muito, mas acho interessante, minimamente. É? Interessam mais as pessoas? Sim. Eu acho que me cansaria rapidamente a andar num percurso de campo. Não teria. Agora, a ver andar pessoas, adoro. E escolho sempre as ruas onde normalmente estão mais pessoas, porque gosto desse ruído. E quando escreve a pensar em si, nunca escreve a pensar no que é que as pessoas vão achar, vão ler? Não, isso não escreve a pensar nos leitores? Eu tento ser totalmente... A escrita ser uma coisa, por exemplo, que o meu shop diretamente não dependa disto. Por exemplo, acho que é muito importante para quê? Para ter liberdade absoluta para escrever o que quero. Sei que há livros que eu escrevi ou que eu vou editar, por exemplo, que já saíram, que vão ser lidos se calhar por 20 pessoas, mas são livros que eu acho que fazem sentido, eu avanço e não há qualquer... E, portanto, não depender... É muito importante não depender do exterior, não é? Quando diz que às vezes vai no metro ver uma pessoa com um livro debaixo do braço, já lhe aconteceu ser um livro seu? Imagina a situação, encontra alguém que está a ler um livro e o livro é seu. Já lhe aconteceu? Todos os dias, não infelizmente todos os dias. Então, não, infelizmente. Não. Mas que eu me recordo, vi 2 vezes duas pessoas a ler. É intrigante, não é? Uma pessoa na Gulbenkian, com um ar interessante, a ler naquele anfiteatro ao ar livre, a ler o Jerusalém. Depois vi outra pessoa a ler o 1. E? É uma sensação estranha. Tenho vontade de lhe perguntar alguma coisa, dizer fui eu que escrevi. Não, mas é uma sensação estranha e acho que E é uma sensação estranha porque acho que é um cruzamento quase elétrico, quase não desejado, porque eu acho que a grande característica do livro e é aquilo que me agrada, eu estou no outro lado do mundo e alguém está com um livro a ler. E, portanto, eu não preciso estar lá presente e alguém está a olhar para o que eu fiz. Eu isto sempre achei muito importante, que tem a ver com a ideia de fazer. O que é fazer uma coisa? Eu vou-me embora e essa coisa fica. E as pessoas podem lê-la, vê-la, etc, etc. E, portanto, este tipo de ideia é perturbada quando há um cruzamento entre o escritor e alguém que está a ler. Eu, pessoalmente, a minha tendência até é afastar-me o mais rapidamente possível.
porque acho que é... Mas, por exemplo, quando vai a uma sessão de autógrafos, ou assim, imagino, na Feira do Livro deve ter essa situação. Aparecem os seus leitores, as pessoas Sim, que dizem, isso- olha, é ele, Pois, eu li, eu gostei. sim, sim, mas É é esquisito? completamente aí é diferente, porque É uma uma sessão coisa é procurada, interromper pois. no ato, e é uma coisa é interromper, o escritor interromper a outra pessoa no ato de ler um livro seu. Isso é uma coisa que eu acho que é quase obscena, não é? Quase obscena. Outra coisa é esse contacto com os leitores, que eu acho que é das coisas mais simpáticas. Aliás, 2 ou 3 pessoas que eu conheci como leitores foram das coisas mais interessantes até agora. Imagino a situação, está a ler um livro e aparece-lhe o escritor à frente. Havia alguém que gostasse que lhe aparecesse à frente quando estava a escrever? Havia algum escritor, algum autor, quando digo escritor é autor, que seria de facto o deslumbramento Não tenho alguém? muito Santo instinto. Agostinho já Não tenho nem o muito Padre António Vieira? Não? não tenho muito instinto mas acho que sou um gostador, sou alguém que eu estou sempre à procura de gostar e é para isso que eu me dirijo. Por exemplo, não tenho nenhum interesse em me aproximar de uma coisa que eu não gosto ou de dizer mal de uma coisa que eu não gosto. Eu aproximo sempre das coisas de que gosto e é interessante, por exemplo, se eu estou a ler um livro e se há coisas que eu não gosto, eu só olho para aquilo que gosto, é muito estranho, portanto eu tenho quase um mecanismo instintivo. Um apagador, e portanto tento sempre ver o que é interessante em cada ferida, mais ou menos, às vezes que é mesmo ferida. Gonçalo, obrigada por ter conversado comigo. Obrigada também pelos livros, evidentemente. Não, obrigado. E boas escritas. Bom trabalho, não é? É. É muito trabalho. Obrigado.